Oi, gente, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Vamos então começar a nossa aula de História. Bom, essa aula vai ter um formato um pouco diferente das anteriores. Toda a nossa discussão de hoje vai ser a partir de um filme só. Quer dizer, de cenas de um filme, né? Porque não dá para assistir ele inteiro numa videoaula. O tema a partir do qual vamos falar sobre esse filme ainda é o da nossa última aula: técnica, trabalho e sociedade. Naquela aula, além da parte da lei de terras, lembra? Estudamos sobre o fim da escravidão, que envolveu ao mesmo tempo uma pressão crescente da Inglaterra sobre o Brasil e a luta de abolicionistas e dos próprios escravos pela liberdade. Legalmente, o fim de vez do trabalho escravo veio com a Lei Áurea, em 1888. O filme que eu mencionei nós vamos usar para refletir sobre a seguinte questão: o que aconteceu com todas aquelas pessoas libertadas pela Lei Áurea? Na verdade, não só libertadas pela Lei Áurea, mas como é que ficou a situação de vida da maioria dos ex-escravos e dos seus filhos no momento logo após a abolição? Entenderam o assunto de hoje? Vamos então começar. O filme se chama Cafundó. Alguém já assistiu? Ele é de 2005 e foi dirigido por Clóvis Bueno e Paulo Betti, e o ator principal é o Lázaro Ramos. O filme conta a história real de um escravo lá da região de Sorocaba, estado de São Paulo, chamado João de Camargo, e ele foi libertado pela Lei Áurea. Ele passa a ter duas grandes questões na vida dele a partir daquele momento. E ele está representando aqui pra gente a maioria dos ex-escravos, tá? Primeira questão para ele, a sobrevivência. Onde que ele vai morar agora? Onde que ele vai trabalhar? Como sobreviver mesmo? Segunda questão, quem é ele nessa sociedade agora que ele é livre? Porque ele nasceu no Brasil, ele fala português, ele conhece a religião cristã trazida pelos portugueses, ele trabalhou em fazenda de brancos, mas a mãe dele e a avó o criaram em grande parte com uma cultura africana, com a religião dos orixás, com várias palavras em iorubá, com técnicas de tratar a doença com ervas, por exemplo. Então começa o filme. O João de Camargo, depois de ser libertado, ele pega a mãe dele, já idosa, e sai da fazenda em que trabalhava. Eles vão morar num quilombo, que eles ouviram falar, que se chama Cafundó, que é o nome do filme. Acompanhe essa cena e veja o que acontece. Oxalá, meu filho, te protege de tudo, Marco. Vai-se embora? Mãe fica bem aqui. Toma conta dela. E você? Não tá bem aqui? Tô sim. Mas é que tem uma coceira me coçando faz tempo. E não é do seu João se coçar. Por aí. O João de Camargo, então, ele mora um tempo no quilombo, mas ele não se sente bem lá, perceberam? Falta alguma coisa, a coceira que ele falou, entenderam? E por que ele não estava bem? Porque ele não se sente completo naquela aldeia, que tem um jeito de viver tão africano. Para a mãe dele, que é mais velha, tá legal. Mas ele não pertence puramente à cultura africana. Ele é um negro livre brasileiro. Mas o que é exatamente ser um negro livre brasileiro naquele momento e situação? Ninguém sabe ainda. Ele vai ter que se inventar, se construir. E ele parte para buscar emprego na cidade mais próxima, que é Sorocaba. Quem sabe lá na cidade grande ele tem uma resposta. Vamos ver o que acontece? Quem é você? Tá fazendo o que aqui? Onde é que você trabalha? Não, tá boiando, tô procurando trabalho. E o que é que você sabe fazer? Ah, eu sei plantar algodão, cana, pego na cozinha, também sei cuidar dos animais. Aqui não tem burro não, rapaz. Nem tem cozinha. Isso aqui é uma fábrica. Anda, vai embora daqui. Calma. Já falei. Calma. Leva esse carro. Leva daqui embora. Vai embora. Some daqui.
Já falei que eu não quero... Olha isso aí, esse estrumbicou. Parece cachorro mulambento. Me falaram da fábrica de pano. Precisa de gente pra descaroçar algodão. Fora, seus vagabundos! Sorta! Fora daqui! Vagabundos! Vagabundos! Ai, porreco, filho de uma égua! Eu te desconjuro, ó coisa ruim! Acontecia desse jeito mesmo o tratamento com os negros? O filme não está exagerando nem um pouco, né? Vocês sabem. Por um lado, a gente pode pensar naquela mesma questão da aula passada. As técnicas de trabalho que ele conhece. Lembra como ele falou? Sei plantar cana, algodão, cuidar dos animais. Não são aceitas ali como úteis, como produtivas. Mas não é só isso, porque certamente ele sabia descaroçar algodão, quer dizer, tirar sementes do algodão para aquela fábrica de pano. Qual que era o real problema, então? Preconceito racial, simplesmente. O governo brasileiro, da época, chegou a incentivar a vinda de imigrantes lá da Europa, da Itália, da Alemanha, para trabalhar no Brasil só para não usar o trabalho de pessoas negras. Entende que situação estranha? Muita gente agora livre, querendo trabalhar aqui mesmo, só que os fazendeiros, donos de fábrica e os políticos preferem trazer gente do outro lado do oceano, só porque eram brancos. O que resta para o João de Camargo e para os outros tentar sobreviver? Acompanha a resposta na cena seguinte. Quer dizer, ele só conseguia um serviço aqui, outro ali, coisas pequenas e certamente muito mal pagas. Lembrem que, somando a isso, ele nem tinha um lugar para morar. Chega um momento na história do João de Camargo que ele chega a se casar, mas também não dá certo. Ele continua a não saber como se encaixar naquela sociedade brasileira que parecia que só desprezava ele. Aí ele começa a virar alcoólatra, fica bêbado o tempo todo, mas ele continua procurando respostas para a vida dele. Agora presta bastante atenção na próxima cena. Nela vai ter uma visão de caráter religioso para ele. E vocês vão reparar que essa visão mistura elementos da religião africana, com os orixás, os herês, que a mãe dele ensinou desde pequeno, com elementos do cristianismo católico, que ele aprendeu com os padres. Só que é muito importante, para a gente aqui na aula de história, não vamos tratar nada disso como aspecto religioso, de crença, tá? Para a nossa análise histórica do filme, todas as figuras que aparecerem, nós vamos usar como símbolos das coisas que aconteceram na vida do personagem, como metáforas da narrativa da história. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, no conto de fadas lá da Chapeuzinho Vermelho, tem o lobo mau, não tem? Mas para quem escuta a história, o lobo mau não é bem um lobo, mas uma metáfora que significa alguma coisa. No caso, o lobo significa o perigo de se falar com estranhos na rua. Não é alguma coisa assim? Entenderam? Então os orixás, os santos e tudo mais que ia aparecer nas cenas não são elementos de crença, de fé na nossa aula de hoje, mas símbolos do que acontece com o personagem do filme. Representações artísticas que a gente vai analisar para pensar sobre o momento histórico do Brasil após a Lei Áurea. Ficou claro, né? Acompanhe então a cena que eu mencionei. O personagem nela começa bêbado.
Você tá indo pra onde, compadre? Não passou por aqui um menino a cavalo? Um desencarnado? Subiu a pedreira de Xangô, meu filho. Então é pra lá que eu vou. Sua mãe não lhe ensinou a pedir licença pra isso, filho? Desculpe, eu não reconheci sua pessoa. Dá licença. Vai ir, mas vai voltar. É. Vai subir, mas vai descer. Vou voltar. Vou voltar. Vai lá. Nasceste de novo, João. Por seres tão humilde, vais ganhar a proteção. Pai, levanta, filho. Levanta. Tens muita coisa para fazer. Vai construir aqui uma capela em homenagem ao Senhor do Bom Fim. E para de olhar para dentro. Sua vida vai ser ajudar os outros. Amenizar a dor. Curar as doenças. Eu não sei fazer nada disso! Eu sou só um pobre coitado! Vamos entender os símbolos que aparecem, as metáforas sobre a vida do João de Camargo. Ele bêbado, cai na lama e aparece uma cobra, não é? Isso já é da visão dele. O que a cobra representa? De forma geral, simboliza o mal, não é? Que vem para o lado dele. Para o personagem, essa metáfora vem do cristianismo, a cobra como mal. Aí aparece um menino a cavalo que pisa na cobra. Aquele menino aparece no comecinho do filme, quando a mãe do João de Camargo explica que naquele lugar morreu uma criança. Agora o espírito dela ajudava as pessoas ali. Bom, como o único ser que já ajudou o João de Camargo na vida foi aquele menino, o que o personagem fez? Ele vai atrás, né? Só que o menino foi para um lugar cheio de pedras, repararam? Era a pedreira de Xangô, aquele orixá que aparece lá em cima depois com o machado na mão. Sabe o que o Xangô simboliza no caso do filme? A justiça. Quando o João de Camargo tenta subir lá, é como se ele fosse atrás da resposta à pergunta: cadê a justiça nesse mundo? Eu fui escravo a vida inteira, eu trabalhei, recebi castigo, e agora que eu sou livre, eu continuo sendo tratado com preconceito, ninguém me dá oportunidade para trabalhar. Por que tudo isso acontece? O Xangô ali simboliza a busca dessa resposta. Só que antes dele subir, aparece alguém. Quem que era? Diabo? Não, de jeito nenhum. Naquele momento das cenas, todas as imagens eram da religião africana, ensinada pela mãe dele. Entendam bem isso, gente. O diabo é uma figura do cristianismo. Ele não existe originalmente nas religiões de origem africana. Não existe diabo, por exemplo, no candomblé. Aquele lá é um orixá, Exu. A metáfora da cena é a seguinte: o papel de Exu é servir de mensageiro entre as pessoas e as coisas divinas. Parece com um Hermes, aquele deus da Grécia Antiga, sabe? Ele era mensageiro dos deuses, ele tinha umas asinhas no pé, sabe? E por que o Exu deu uma bronca nele ali? Porque para falar com o Xangô, o João de Camargo tinha que falar com ele primeiro. Tipo, é o trabalho do Exu fazer essa comunicação. E quando ele sobe lá em cima da pedreira, vem outra mistura de imagens. O Xangô responde para ele: cadê a justiça no mundo? Não diretamente, mas é como se ele chamasse alguém que pudesse responder. Quem que aparece? Nossa Senhora Aparecida, que no final da visão manda a imagem de um padre aparecer para dar o recado final do que o personagem tinha que fazer para conseguir justiça. Construir uma igrejinha ali,
para ajudar as pessoas, não foi assim? Olha o recado. O mundo não vai dar justiça para o João de Camargo. Ele é que vai ter que começar a construir a justiça junto das outras pessoas. Entenderam o simbolismo da cena? Vamos ver a próxima? Ele constrói uma igrejinha de barro, então, só que ele não tem a menor ideia de como que ele vai ajudar as pessoas. E ele tenta descobrir como. Natalino tá fazendo coisa bonita. Você não quer fazer o santo do altar? Que santo é esse, seu João? É o Senhor do Bonfim. Como é santo? No meu sonho, ele é livre. Ele tem na mão esquerda um mundo com a cruz. E na mão direita ele tem uma bola dourada. Ele pode pegar a bola e acabar com o mundo, João. Mas quem lhe pedir com fé, nada sofrerá e terá um bom fim. Farta uma pedra, meu filho. Farta a pedra do banto. Todo segredo do mundo da terra sabia tudo. Hoje não sabe nada. Ele fica arrumando aquelas pedrinhas de um jeito certo. É como se fosse aquele jogo de búzios, sabe? Daquelas conchinhas. Aí vem uma frase de que falta uma pedra. No simbolismo da cena, significa que falta ele entender alguma coisa na vida dele. Aí ele vai, e quando aparece aí uma segunda visão dele, com imagens da religião que ele aprendeu com a mãe. Logo depois que ele pega a pedra, aparece uma senhora sentada, de branco, lembra? No meio das árvores. E coloca nele tipo um chapéu com palha bem comprida, aí ele começa a girar. A imagem simbólica dessa cena é assim. A senhora representa uma outra orixá, Nanã. A metáfora do filme é porque ela é quem cuida da passagem das pessoas entre a vida e a morte. E ela é mãe de um outro orixá, que se chama Omolu, o das palhas. O Omolu usa aquelas palhas porque na história dele, ele teve varíola, uma doença que deixa muitas cicatrizes na pele, no rosto. E na época as pessoas ficavam fazendo chacota com quem tinha aquela doença. Olhavam feio. A palha que ele usava era tipo para esconder e evitar esse preconceito. O Omolu representa o renascimento, uma nova vida. Acho que dá, vocês conseguem me falar o que simboliza então essa cena para a história de João de Camargo, não é? Para ajudar as pessoas e construir a justiça no mundo, aquele João antigo, bêbado, sem esperança, tinha que morrer para ele criar para si mesmo uma nova vida. E ele começa a entender o que ele tem que fazer. Pegar a metáfora da cena? Vamos ver a próxima? Meu marido morreu. Acho que agora eu também vou morrer.
Não tenho lugar nesse mundo. Meu filho tá doente. Muito doente. Então, ele começa a atender as pessoas com conselhos, remédios de erva, naquela igrejinha que ele construiu. Repararam, então, que ele foi misturando elementos da religião africana, com o cristianismo católico e com o espiritismo kardecista também. Passa um tempo e mais gente vai vindo ver ele. A igreja vai crescendo. Só que o pessoal mais conservador de Sorocaba, o bispo da igreja católica, os políticos da cidade, não gostaram da mistura que ele foi fazendo e mandam prender o João de Camargo. Na cena seguinte, já está mostrando um momento onde ele mais velho está saindo da prisão. O amigo dele foi buscá-lo de carroça de volta para a igreja. Quando chega lá, o João de Camargo vê uma coisa que ele não gosta. Acompanhe aí. João, traz a todos a cura e a benção. Olha o óleo. Vamos comprar o óleo. Cavalo. Um, 2, 3, 4, 15. 15 são os graus da igreja da Água Vermelha. Calma, papá. Calma, papá. Aqui quem fala na igreja é João de Camargo. Em nome ao Nosso Senhor Jesus da Verdade. Não se vende mais óleo. Nosso Senhor não faz negócio. A casa é santa e o remédio é feito de graça e não vende. As ordens são essas e eu sou obrigado a cumprir. São Salvador. O João agora pensa que é Jesus Cristo? Dele eu sou apenas um humilde servidor. João expulsa os vendilhões do templo. Que nem Jesus. Tem muita confusão. Não é para vender o óleo. Não é ele que cura. Muita gente precisando de ajuda, muita gente querendo se aproveitar. Coitado. Se eu dependesse de Sunché, tava era morrendo de fome. O que o personagem não gostou? O pessoal estava vendendo óleo, os remédios de erva, não é? Ganhando dinheiro com isso. Daí ele começa a derrubar tudo. Semelhante a uma passagem da Bíblia em que Jesus faz coisa parecida com os vendilhões do templo. Ele entra e tem uma última visão. E quem que apareceu de novo? O orixá Exu. E o que ele fala? Ele meio que puxa a orelha do João de Camargo, não é? Tá tentando imitar Jesus? Tipo, você não se acha meio arrogante fazendo isso, não? Em termos simbólicos para o filme, vocês conseguiram entender o que esse orixá representa? Ele sempre aparece para lembrar o personagem que quem está dando os conselhos para as pessoas, fazendo as curas pelos remédios, não é ele, João de Camargo, mas os orixás, os santos, Jesus. Então ele não pode se achar superpoderoso e dono de tudo. Quando o Exu fala que, se dependesse dele, morria de fome,
É no sentido de que o personagem está esquecendo de agradecer a todos esses seres divinos, vamos chamar assim, deixando de lado tudo que ele aprendeu da sua cultura, dos seus antepassados. A cena final do filme é justamente o João de Camargo fazendo um agradecimento a tudo isso. Conseguiram entender o sentido simbólico da história? Como eu falei antes, esquece os aspectos religiosos aqui. O que nos interessa é essa reconstrução que o ex-escravo fez da sua vida após a abolição da escravidão. Vamos concluir a nossa aula. O que é ser brasileiro, negro, livre, logo após a abolição da escravidão? Vocês viram que não era fácil para as pessoas da época responderem para si mesmas essa pergunta. Você é legalmente livre, mas ainda é tratado como escravo. Você nasceu no Brasil, fala português, conhece a religião cristã e acredita nela também, mas toda a cultura dos seus antepassados trazida à força da África, que a sua mãe e sua avó ensinaram a sua vida toda, a religião, a língua, as técnicas de cura, de construir casas, de plantar, as roupas, é só negar tudo, esquecer tudo? E mesmo que você quisesse tentar fazer isso, o resto da sociedade brasileira deixa você esquecer? Ao não te dar uma chance de trabalho por causa da sua cor? Ao demonizar suas crenças? Ao dizer que seu lugar não é ali? Acho que é fácil entender que essas questões não são só as pessoas do passado que tiveram que responder, não é? Terminem de fazer e devolver todas as atividades para a sua escola, certo? Até mais!